Boa tarde, galerinha do segundo ano. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos avançando aqui com mais uma aula de história no YouTube e vamos começar, como de costume, com a correção da atividade da semana passada. A atividade da semana passada foi uma atividade de revisão de conteúdos. Os conteúdos revisados foram colonização da América e período pré-colonial, né? Brasileiro, certo? E período colonial, e início do período colonial. Então, eu passei 3 questões, sendo 2 discursivas, né? Ou seja, de escrever, e eu vou comentá-las agora para vocês. A primeira questão pediu uma comparação entre a colonização da América Inglesa e da América Portuguesa, onde se fosse estabelecida uma diferença entre elas, coisas diferentes. Então, vamos lá. Gente, uma das coisas que a gente poderia destacar de diferença entre a colonização da América Inglesa e da América Portuguesa é uma questão religiosa, a questão da catequização, tá? Então, uma das, tá? Você pode pensar em várias questões aí, mas uma das. Enquanto na América Portuguesa, né, houve um projeto, né, dentro do projeto colonizador, uma das coisas essenciais era a catequização dos indígenas, né, ou seja, a conversão deles ao catolicismo, né? E isso entendido como uma ferramenta também de dominação, né, cultural. Né? Já na América Inglesa não houve essa intenção de catequização. Até porque, né, uma parte bastante considerável da colonização da América Inglesa foi feita por protestantes. Então não havia essa ideia de catequizar os indígenas. Então, é uma diferença interessante que faz a gente pensar sobre a questão cultural, principalmente. Uma outra diferença que a gente poderia estabelecer, e no caso foi o que a pessoa colocou, essa pessoa que respondeu aqui, ela falou sobre a questão das colônias de povoamento e de exploração. Então, basicamente diz o seguinte: a colonização da América Inglesa fazia jus às colônias de povoamento, a fim de se fixarem, buscando desenvolver o território onde estavam habitando, não acho que ela quis dizer habitando, que no caso as 13 colônias. Para quem não sabe, para quem não lembra, para quem fez o mapa troncho, 13 colônias é essa região aqui, ó, em roxinho, que foi a área colonizada pela Inglaterra, e que hoje, né, depois de uma expansão aí, né, histórica, é os Estados Unidos da América, certo? Então, enquanto lá ocorreu, né, de forma bastante ampla, uma colonização de povoamento, a colonização portuguesa abrangia colônias de exploração, uma colonização de exploração, na verdade, que tinha como objetivo explorar os recursos naturais, riquezas e gerar lucros no território onde se encontravam. Então, uma ótima comparação, né? Então, enquanto na América Inglesa houve de uma forma mais ampla uma colonização de povoamento, ou seja, as pessoas os colonizadores iam, né, na verdade, para lá, para se fixar, para constituir família, né? E isso faz uma diferença enorme, porque no momento que eles tentam se fixar, eles desenvolvem aquela região, certo? Diferente do que aconteceu amplamente aqui no Brasil, que era uma colônia de exploração, ou seja, os colonizadores vinham, a maior parte deles, principalmente os ricos, vinham com a intenção de ter lucros, de enriquecer ainda mais e retornar para Portugal e não se fixar aqui. Então, essa é uma diferenciação bem interessante, que explica, inclusive, muito das diferenças, né, econômicas que a gente tem até hoje em relação aos Estados Unidos, no caso, né, que é o que depois será as 13 colônias independentes viram os Estados Unidos da América. A segunda questão, eu tenho 2 comandinhos nela: descreva e depois interprete, né? Então, descreva e interprete a imagem abaixo, considerando aspectos da história do Brasil. Que aspectos da história do Brasil são esses? Aspectos relacionados aos períodos que a gente estudou até agora, o período pré-colonial e o início do período colonial, tá? Então, primeira coisa, descrever. Todo mundo já sabe o que é descrever, que ano passado eu enchi o saco de vocês para aprender a fazer descrição, né? Então, basicamente, das características da imagem que você está vendo. A pessoa colocou: a imagem é composta por caravelas portuguesas
indígenas, árvores de pau-brasil, né? Uma pequena localidade onde provavelmente se armazenava madeira, e por fim os próprios portugueses aqui negociando, né, com os indígenas. Então, poderia também ter feito uma descrição da cena como um todo, né? Então, observa-se indígenas extraindo pau-brasil, caravelas, poderia também ser dessa maneira, tá? E a interpretação? A interpretação você vai levar em conta o que? Aspectos da história do Brasil. Então, a partir do que você descreveu, o que é que tem a ver com a história do Brasil essa cena aqui? Tem a ver com o quê, gente? Com o período pré-colonial, no qual, como a gente sabe, né? Espero que todo mundo já saiba, ocorreu principalmente a exploração do pau-brasil, porque ainda não havia um projeto de colonização de fato, né, efetuado por Portugal. Eles estavam reconhecendo o território, né, e buscando algum tipo de fonte lucrativa, mas sem realmente ainda se assentar nesse território, sem realmente ter um projeto de ocupação e administração desse território. A gente sabe que isso só vai começar a partir de 1530, marcado pelo quê? Pela criação das capitanias hereditárias, tá certo? Então, a imagem retrata a colônia... Aqui tem um errinho nessa questão, tá? Nessa resposta. A imagem retrata uma colônia de exploração portuguesa. Não, a imagem retrata a colônia, né, portuguesa, né, que no caso é o Brasil, né, onde a principal matéria-prima a ser explorada era o pau-brasil, e isso durante o período pré-colonial, tá bom? Então, galera, é isso. Agora a gente vai partir para a nossa discussão dessa semana, que tá muito legal, e vamos para lá, vamos para os slides lá. Então, vamos avançar as nossas compreensões sobre o Brasil colonial, agora focando no aspecto econômico. Mas antes da gente se aprofundar nisso, nós vamos começar falando desse assunto, problematizando uma questão atual, tá? Que eu acho que é uma das melhores formas de a gente ver o sentido de estudar a história. É pegando questões da nossa atualidade e relacionando, né, com as suas raízes históricas, vamos dizer assim, tá bom? Então, primeira coisa que eu queria conversar com vocês hoje é a questão do preconceito regional, tá? E aí a gente lança uma discussão interdisciplinar com sociologia, inclusive, né? Que é muito bom para vocês, para conseguirem fazer essas relações, né? Entre as disciplinas, observando que a gente está falando de um conhecimento que, na verdade, é sempre interdisciplinar, né? Você não entende um assunto só olhando uma disciplina. Na verdade, para a gente entender um assunto, a gente precisa observar seus vários aspectos, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa questão do preconceito regional. Então, galera, usualmente o Norte e o Nordeste, né, são regiões que são normalmente maior alvo, né, de preconceito regional. Já está dizendo, preconceito referente ao lugar, né, de onde você vem, a região de onde você vem. E principalmente nos períodos de eleições presidenciais, ocorre muito, né, esse tipo de xingamento em relação ao Nordeste, né? Porque, assim, né, a galera do Sul e do Sudeste acha que sabe votar mais do que a gente, tá? Bom, não vou... Eu só vou cutucar um pouquinho, né, que eu não aguento. Mas, se você olhar para o Rio de Janeiro hoje, numa situação de calamidade política, porque nos últimos 20 anos, né, os últimos líderes políticos, né, prefeitos e governadores, né, do Rio, governadores do Rio e prefeitos, né, principalmente do Rio, da capital, estão presos dos últimos 20 anos, tem noção disso? E o próprio atual governador, o Witzel, né, foi afastado por suspeitas de esquema de corrupção. Então, assim, se a gente não sabe votar, acho que eles também não sabem não, né, mas enfim, vamos avançar aqui. Como eu estava falando para vocês, geralmente nós somos muito alvo, né, desse preconceito regional. Eu peguei aqui algumas imagens de redes sociais que demonstram isso. Vou ler esse aqui. Esses nordestinos pardos, bugres, índios, acham que tem moral, cambada de feios. Não é à toa que não gosto desse tipo de raça, né? Então aqui, olha, é um tipo de discurso que poderia ser analisado por várias óticas, né? Uma das coisas que eu acho interessante a gente destacar é que não é um preconceito somente regional, um preconceito também étnico, né? É racismo também, né? Então, assim,
um preconceito contra indígenas, um preconceito contra a questão de cor, né? Então é um preconceito bem amplo aí que a gente percebe, certo? Mas o que é que isso tem a ver com o nosso assunto? Bom, veja só. Com essa aula e na aula da semana que vem, eu espero que quando a gente terminar, principalmente na aula da semana que vem, vocês entendam melhor quais são as raízes desse preconceito, tá? Hoje nós vamos focar em, na verdade, perceber como, na verdade, a nossa região foi muito importante para a história do Brasil. Então, a primeira lição, vamos dizer assim, mais ampla, que foge aí somente da questão do conteúdo, é a gente perceber, enquanto nordestino, né, o quanto a nossa região foi importante para o Brasil ser o que é hoje, para o bem ou para o mal, né? Então, basicamente, o que a gente vai observar é que sem Nordeste não existiria Brasil do jeito que a gente conhece hoje, né? O Nordeste é o berço econômico do Brasil, né? Foi aqui na região do Nordeste que se instalaram os primeiros engenhos que possibilitaram a produção do primeiro produto de exportação, né, que foi o açúcar, e que foi o que tornou viável, vamos dizer assim, a colônia Brasil, certo? Tanto é que o eixo político e econômico da colônia, né, era justamente no Nordeste. Não? A primeira capital do Brasil foi o quê? Salvador. Então, isso até o século XVIII. Então, observe que a importância econômica, ela extravasava também na importância política. Normalmente é assim, né? Quando uma região é importante economicamente, ela acaba também tendo representatividade política maior, né? E isso acontece aqui nessa situação. Nesse momento, né, nos primeiros momentos aí do Brasil colonial, em função do fato da gente ser muito importante economicamente, a capital estava no Nordeste e era Salvador, certo? Esse mapa aqui é um mapinha que mostra as áreas de plantação de açúcar, tá? Entre o século XVI e XVII, tá certo? Então a gente observa que a maior parte está, sem sombra de dúvida, no Nordeste, tá bom? Então minha preocupação, gente, de ressaltar isso é principalmente no sentido de melhorar a identidade regional da gente, né? Então, assim, eu conheço pessoas que jogam jogos online e mudam até o sotaque quando vão jogar, né? E ali fica muito caracterizado uma vergonha do seu sotaque, uma vergonha de ser relacionado com o Nordeste, né? E isso é muito triste, né? Então, assim, por isso que eu quis começar com essa discussão e mostrar para vocês que nós já fomos, historicamente, a região mais importante, né? Durante alguns séculos. Nós somos a região mais importante economicamente e politicamente. E acabava sendo culturalmente também, né? Porque se tem mais riqueza numa região, acaba você tendo uma circulação de cultura maior, né? Então, grandes nomes, as primeiras pessoas que vão produzir conhecimento, né? Primeiros intelectuais, né? Muitos surgem aqui no Nordeste, tá bom? Então, queria destacar esse aspecto para a gente começar essa nossa aula, fazendo uma relação com a atualidade. E como eu disse, essa é a primeira questão que eu quero focar. A segunda é vocês entenderem, né, de onde vem essa raiz desse preconceito. E isso a gente vai compreender melhor na segunda aula, na semana que vem, tá bom? Então agora vamos entender melhor como se organizou essa economia açucareira, né, que a gente já viu, majoritariamente no Nordeste, né? Então, primeiramente, a região nordestina foi escolhida por causa do seu solo e do seu clima, né, favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. Então, essa foi a principal razão. O objetivo de Portugal era o quê? Lucrar com a venda de açúcar no mercado europeu, né? Visto que o açúcar era um produto extremamente valorizado no mercado europeu. Era um artigo de luxo, minha gente. Na verdade, era um artigo de luxo o açúcar no mercado europeu, certo? Então, os portugueses, né, que já tinham se lançado em uma de suas colônias na África, né, eles já tinham começado a
experimentar a questão da plantação de açúcar, né? Então já tinham uma certa familiaridade e resolveram, né, implementar essa economia açucareira aqui no Brasil, certo? E como é que isso foi se montando aqui no Brasil? Como é que isso foi se articulando aqui na colônia, né? Então, primeiramente, a gente já entendeu o porquê de ser o açúcar, né, de ser a cana-de-açúcar, certo? O sistema, né, colonial, ele tinha como característica básica a questão do pacto colonial, certo? Que eu já expliquei para vocês basicamente como funcionava, né? Mas vou dizer de novo. Então, o que é que acontecia? Todo o comércio da colônia era quem? O Brasil. Metrópole era quem? Portugal, né? Lembra dessa relação. Então, todo o comércio da colônia tinha que ser praticado somente com Portugal. A gente estava preso, né, nesse pacto. Porque, obviamente, nós éramos uma colônia de exploração. Então, a grande questão era Portugal ter lucros. Então, a partir da nossa exploração. Então, basicamente, né, a gente só podia comercializar com Portugal. Dessa forma, os produtos manufaturados não eram produzidos no Brasil. Todos tinham que ser comprados de Portugal. O que é que isso significa, gente? Manufatura é você transformar o produto natural, certo? Em um produto diferente. Por exemplo, o tecido, né? Você tem o quê? A matéria-prima seria o algodão, né? E você passa por uma manufatura, né? Pela manufatura desse produto e transforma esse produto em tecido, né? Que vai ser vendido e, obviamente, vai ser mais caro do que o produto in natura. Então, aqui no Brasil era proibido manufaturar os produtos. O único produto, basicamente, que era manufaturado era o açúcar, né? Porque tinha esse aspecto da exportação. Mas o restante era proibido. Por quê? Porque isso forçava o Brasil, como um todo, a ter que comprar somente de quem? De Portugal. E isso, obviamente, era extremamente lucrativo para Portugal, certo? Então, um primeiro aspecto de se entender, né, essa questão da economia açucareira, né, e da sociedade açucareira como um todo, é levar em consideração essa questão do pacto colonial, certo? Outra coisa interessante que vai fazer que depois vai ser importante para o entendimento da aula que vem é que o transporte e a comercialização no mercado europeu era efetuado pelos holandeses, né? Então, os holandeses, eles, vamos dizer assim, tinham uma parceria, né, com Portugal e ajudavam nesse transporte e comercialização do açúcar no mercado europeu. Então, o açúcar também era uma importante fonte de lucro para os holandeses, certo? Isso é interessante a gente se ligar para depois entender por que os holandeses se viraram contra os portugueses e invadiram o Nordeste, tá? Então, se liga nessa informação aqui, ok? Então, começou-se, né, com aqui toda aquela... Lembrem que quando a gente fala da economia açucareira, a gente está falando antes de quê? De todo um projeto de colonização, né? Então, a questão das capitanias hereditárias, das sesmarias, né, que eram doadas pelos donatários, que eram os chefes, né, vamos dizer assim, das capitanias hereditárias. Então, essas pessoas eram responsáveis pelo quê? Por tentar desenvolver, né, as regiões, né, principalmente no sentido de instalar engenhos, né? Então, doar terras para pessoas que tivessem condições de instalar os engenhos, certo? O engenho vai ser, na realidade do Brasil colonial, a unidade de produção do açúcar, né? Então, fazendas, né, grandes fazendas, né, na qual você tinha uma grande estrutura e uma delas era o engenho em si, né, que era a área onde se fazia o açúcar de fato, certo? Então, existia basicamente aqui no Brasil colonial 2 tipos de engenho, tá? Um engenho trapiche, que era um engenho, né, onde a moenda, né, que é essa parte aqui que tritura a cana, né,
era movida por força de animais, como vocês estão vendo aqui, e um outro tipo de engenho, o engenho real, que era aquele onde passava uma corrente de água, né? E a moenda era movimentada pela força da água. Esse tipo de engenho real era um engenho geralmente de pessoas com mais posses, né? Então era um engenho, vamos dizer assim, que era mais caro de se ter, né? Uma estrutura maior. Obviamente, galera, como os engenhos vão ser extremamente importantes, né, para a produção do açúcar, que vai ser o principal produto de exportação, obviamente que as pessoas que eram detentoras desses engenhos, que eram senhores de engenho, né, eles vão ser extremamente importantes socialmente. Né? Então, aqui a gente vai ter a formação de uma aristocracia açucareira. O que é que isso significa dizer? Significa falar de um grupo, né, ou classe, no caso, que por causa do berço, né, por causa de onde nasceu, de como nasceu, por causa dos seus pertences, detém uma série de privilégios. Né? Então, os senhores de engenho passam a ser as figuras aí, vamos dizer assim, mais importantes, né, nessa sociedade colonial, certo? Era sinônimo de riqueza, sinônimo, né, de poder, ser um senhor de engenho, tá? E o trabalho, como é que todo o trabalho era feito, né, nesses engenhos? Então, o trabalho era, né, se utilizava a mão de obra escravizada indígena e depois, em maior escala, a mão de obra escravizada africana, certo? A gente vai aprofundar isso posteriormente, essa questão da mão de obra utilizada, certo? Mas é interessante a gente observar que a mão de obra escravizada indígena nos remete a uma questão ligada a uma piora, né, nas relações entre colonizadores e indígenas, né, cada vez pior, porque os indígenas, Portugal teve um momento que estabeleceu uma ideia de guerra justa. O que é que significava isso? Significava que os indígenas que resistissem à colonização podiam ser escravizados, né? Então era livre para os colonizadores eram livres para escravizar esses indígenas, né? Então a gente observa essa deterioração cada vez maior dessa relação entre colonizadores e indígenas, né? Principalmente com essa questão da utilização da mão de obra deles de forma escravizada, escravizando essas pessoas de fato, certo? E aí, galera, finalmente tem uma palavrinha que ela resume como foi essa organização da economia açucareira no Brasil. Então, vocês com certeza vão ver em questões, vão ver em livro didático. Essa palavrinha é importante que vocês entendam do que ela se trata. Sistema de plantation. O que significa isso? Significa uma estrutura econômica que é baseada na monocultura, no latifúndio, na exportação e na mão de obra escravizada. Tudo que a gente tem aqui na economia açucareira. Monocultura significa o quê? Produzir só um produto, certo? Produzir, no caso, a cana, né? A cana de açúcar. Na verdade, desculpa, cultivar só uma coisa, né? Cultivar a cana de açúcar. Latifúndio, ou seja, em grandes propriedades de terra, tá? Latifúndio, galera, significa grandes propriedades. Minifúndio significa pequena propriedade, certo? Exportação, ou seja, o produto, né, que é produzido é basicamente para ser exportado, e o trabalho se dá através da mão de obra escravizada. Então, o sistema de plantation foi predominante aqui no Brasil, né? Na economia açucareira, a gente poderia dizer que ela foi toda baseada no sistema de plantation. Monocultura, produção de um produto só, latifúndio, exportação e mão de obra escravizada. Um último aspecto que eu queria destacar aqui na imagem do engenho, né? Esse aqui é um engenho real, né? Que se a gente tivesse presencialmente, a gente ia fazer um trabalho bem legal sobre isso, mas não dá. Então, uma das estruturas aqui, a igrejinha, né, a capelinha, demonstra muito essa presença, né, da Igreja Católica, essa importância da Igreja Católica
no processo de colonização, né? Uma coisa que é interessante a gente chamar a atenção, certo? Aqui tem outras estruturas interessantes a gente destacar, né? Essa aqui é a área realmente onde se fazia a produção açucareira, onde se transformava a cana em açúcar, né? De fato, que a gente tem os canaviais, né? Muitas vezes havia fazendas, galera, que não tinham canaviais, e aí ficava, às vezes comprava a cana de lavradores, né? E aí isso mostra também um pouco mais da como era a sociedade colonial, né? Então você tinha às vezes senhores de engenho, menos ou mais ricos, você tinha lavradores de cana, né, que produziam cana para vender, também obtinham recursos a partir disso. Você tinha mão de obra livre também, trabalhando nesses engenhos, geralmente pessoas que detinham um maior conhecimento de como fazer o açúcar, alguns eram mão de obra livre, certo? Então, é uma sociedade bem complexa, né? Não se resume somente em senhor de engenho e escravo, não, tá? É muito mais complexo do que isso. Então, galera, entendendo como se implementou essa economia açucareira, a gente pode entender algumas questões características do Nordeste e mesmo do Brasil, né? Então, primeiramente, uma coisa que já dá pra gente se ligar é de onde vem essa tradição açucareira, que até hoje é perceptível, principalmente onde vocês moram, né? Aí em Capim e nos arredores, a gente tem uma vastidão de usinas, né? Que ainda hoje estão calcadas aí na questão da questão do açúcar, da cana e da produção de açúcar e seus derivados, né? Então, observa que é uma tradição, né, econômica, de atividade econômica, que vem desde o período colonial, certo? Outra coisa interessantíssima, tá? E aqui outro assunto interdisciplinar muito legal para a gente falar é a problemática relacionada à estrutura fundiária no Brasil, tá? Então, a estrutura fundiária se refere a como a terra, né, é distribuída, vamos dizer assim, num país, numa região, né? Como é a estrutura fundiária. E aqui, no nosso caso, historicamente falando, a gente já observou o quê? Principalmente no Nordeste, mas não só no Nordeste, mas principalmente no Nordeste, o que é que a gente tem historicamente relacionado à nossa estrutura de terra? A gente tem uma tradição latifundiária, certo? Analisa aí os primeiros passos disso. O que é que a gente tem? A gente tem as sesmarias doadas pelos donatários para instalar engenhos que eram o quê? Latifúndios, né? Grandes propriedades de terra na qual a gente tinha a produção a plantação e produção depois do açúcar, né? A plantação da cana-de-açúcar para produzir o açúcar, né? E como a nossa economia ela continua basicamente agroexportadora, ou seja, baseada em produtos agrícolas para exportação, mesmo em outras regiões você tem a mesma situação, latifúndios monocultores, certo? Então, até hoje, e a gente, de novo, observando os arredores de onde vocês vivem, a gente consegue observar que em relação à estrutura de terra, né, se mantém essa questão dos latifúndios, e isso traz um problema, que é o problema da concentração fundiária, ou seja, é o problema da concentração de terra nas mãos de poucas pessoas. É a questão da má distribuição de terra. Gente, isso é um assunto interdisciplinar, com geografia, com sociologia, muito legal. Em geografia, vocês vão ver isso, vão analisar essa questão da estrutura fundiária. E como é que isso aparece em sociologia? Aparece no sentido dos movimentos sociais, né? Então, um dos movimentos sociais, por exemplo, relacionados a esse problema, né, da estrutura fundiária brasileira, é o MST, que todo mundo já deve ter ouvido falar, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? Então, esse movimento, ele luta justamente... a sua principal bandeira é justamente contra essa concentração fundiária, essa concentração de terra nas mãos de poucas pessoas. Aqui eu trouxe para vocês um gráficozinho que demonstra a questão da estrutura fundiária no Brasil. Então, a gente tem o seguinte, 31% dos estabelecimentos rurais, certo? Tem até 10 hectares, né? E significam 2% da área ocupada, certo?
54% são propriedades de 10 a 100 hectares e ocupam 18% da terra, certo? 13% dos estabelecimentos rurais têm de 100 a 1.000 hectares, né? Então já são médias propriedades. Então tem aí 36% das terras ocupadas. E apenas 2%, mais de 1.000 hectares, ou seja, as maiores quantidades de terra, estão nas mãos, né? Tem uma área ocupada de 44%. O que é que isso nos demonstra no final das contas, né? Que menos pessoas, né? 2% aqui dos estabelecimentos rurais detêm a maior parte das terras, né? Então, são latifúndios, né? Que detêm a maior parte das terras. Em contrapartida, as pequenas propriedades ocupam somente 2% de terras. Então, aqui está colocado nesse gráfico justamente essa problemática da concentração fundiária, né? Da má distribuição de terra no nosso país, ok? Então, essa problemática que tem suas raízes históricas no período colonial, ela traz a necessidade, né? E influencia na existência de movimentos que lutam por terra, né, por acesso à terra, com uma bandeira, né, antiga, que é a questão da reforma agrária. Reforma agrária basicamente significa reorganizar a estrutura de terra, né, com o objetivo de proporcionar uma redistribuição mais justa das propriedades rurais, fazendo com que a terra, né, realize a sua função social, né, ou seja, de produzir, e as pessoas tenham acesso, os trabalhadores rurais tenham maior acesso à terra. Tá certo, galera? Eu espero que vocês tenham entendido, né, essas problemáticas, né, e visto como elas são interessantes para a gente compreender problemas da nossa atualidade. E como eu disse, na próxima aula a gente vai entender, então, como passamos de berço da economia colonial para uma região menos importante, né, economicamente falando, né? Então, vamos entender por que a gente perdeu importância econômica e avançar na compreensão do porquê somos vítimas de tanto preconceito regional, tá bom? Então, na aula que vem, a gente termina todo esse nosso raciocínio. Fiquem com a atividade agora. Cheiro para vocês e até semana que vem.